naturalmente. Né? Você não tem direito a ter nada. E fazemos das nossas casas as nossas próprias prisões. Verdade. Nós perdemos a nossa liberdade. Enquanto bandidos estão soltos nas ruas e, claro, no governo, fazendo mal a todos nós. E o pior dessa história... Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou. Aqui aspira a ser o caminho da Venezuela, se nada for feito aqui no Brasil também. E por que ninguém faz nada contra a ditadura venezuelana? Realmente, né, gente, o mundo amanheceu com muitas notícias. Notícias que têm deixado nós, o povo conservador, bem preocupados e triste. Ficamos com dó, né, dos nossos irmãos da Venezuela. Eu não sei vocês, eu cheguei a ficar tão triste, porque eu lembrei da época das eleições de 2022, onde as pessoas pediam por socorro, mas não veio. E ainda tem mais, vou trazer para vocês revelações fortíssimas sobre o que está acontecendo na Venezuela. E é ele, Adrilles Jorge. Vejam este vídeo dele, está esclarecedor, trazendo toda a verdade que com certeza a mídia não mostra. Principalmente ele, né? Luiz Inácio Lula da Silva do PT, silêncio sepulcral. E falando em Lula, já, vejam o que aconteceu. Mas antes, olha o que disse Adrilles Jorge sobre isso. A fraude está feita e concretizada na Venezuela. Todos os observadores internacionais dão conta da fraude, a não ser os observadores internacionais de ditaduras aliadas da Venezuela, como Rússia e China. O Brasil nada disse através de seus representantes. Até agora, o silêncio total, sepulcral de Lula e do PT e do governo federal brasileiro. Por quê? Porque eles apoiam a ditadura venezuelana, passam pano para a ditadura venezuelana, porque aspiram a ser, como Cuba, Nicarágua, Venezuela, uma ditadura. Aqui sim há uma ditadura asséptica, limpinha, sem banho de sangue, porque os adversários políticos são sumidos. Arrancam-lhes as redes sociais, arrancam-lhes as contas bancárias, os exilam, censuram e prendem. Aqui aspira a ser o caminho da Venezuela, se nada for feito aqui no Brasil também. E por que ninguém faz nada contra a ditadura venezuelana? A gente está farto de observadores internacionais, sobretudo da ONU, que dizem: há uma ditadura na Venezuela. Realmente, né? Se há uma ditadura na Venezuela, por que ninguém faz nada? E o mais triste disso tudo é nós vermos os nossos irmãos venezuelanos desesperados, porque Maduro fez aquilo que acabou de falar Adrilles Jorge, que está falando em todo mundo. Há ditadura em Cuba, há ditadura na Nicarágua. É preciso tomar frente, tomar posição, escancarar, e não só escancarar, e agir contra a efervescência dessas ditaduras. Ah, porque o respeito à soberania nacional. Respeito à soberania nacional é respeito ao povo que vive numa ditadura, como por exemplo a da Venezuela. 1/3 da população da Venezuela já saiu do país. Né? Esses 2/3 que ficaram lá passam fome, são torturados, assassinados, mortos, solapados e massacrados pela ditadura venezuelana. Porque lá todas as instituições foram cooptadas. A imprensa, o judiciário, o legislativo, o exército, que impede que o povo se rebele. Qualquer semelhança com o que está acontecendo no Brasil e o que pode vir a acontecer no Brasil não é mera coincidência. Eu volto a dizer, existe sim aqui uma ditadura judiciária, só não tem banho de sangue porque não precisa. A ditadura brasileira é asséptica, é limpinha, ela some virtualmente, realmente com as pessoas, sem precisar de assassinar ninguém. Então, a Venezuela, daqui a alguns anos, daqui a alguns tempos, é aqui no Brasil. E vocês concordam com ele, Adrilles Jorge, que a Venezuela daqui a um tempo é aqui no Brasil? Só é de uma forma diferente, como ele disse ele, né? Aqui as pessoas são censuradas, são presas, pegam 17 anos de prisão. Outras têm suas contas bancárias bloqueadas, não podem mais ir nas redes sociais, não pode exercer o seu trabalho. Mas a mera coincidência? Vale lembrar também que ele, Nicolás Maduro, sempre fala que a Venezuela é uma democracia.
E vocês não vão acreditar no que ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, fez em rede nacional e está sendo processado por isso. E aí fica a pergunta: alô, STF, liberou de vez a fake news nacional? Vocês não vão acreditar. Este vídeo dele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, é tanta mentira, mas é tanta mentira, que chega a deixar a gente confuso. Como tem tanta coragem de fazer isso? Minha vida foram abandonados. Assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar. Antes, assistimos a uma... Vocês viram isso? Chega a ser surreal. Mas a situação dele está cada vez mais complicada. E aí fica a pergunta: STF, TSE, alguém vai fazer alguma coisa sobre isso? Realmente é tanta fake news que olha o que vai dizer agora este vereador. Lula está sendo processado por crime gravíssimo e pode até mesmo perder seu mandato. Vejam. O pronunciamento em rede social para desmentir o pronunciamento em rede nacional de Lula ladrão. Lula convocou emissoras de rádio e TV para espalhar mentiras violando a lei eleitoral. Fez clara propaganda falsa dos feitos do seu governo para desequilibrar as eleições municipais. Indiretamente pediu voto aos seus candidatos e criticou os adversários. Cadê o TSE? Sempre rápido para condenar políticos por fake news e bobagens parecidas, poderia começar por Lula. Mas ele não é de direita. Para os esquerdistas, tudo é permitido. Sim. Ele teve a audácia de dizer que herdou o governo com o maior déficit da história do Brasil. É mentira. Ele próprio criou o rombo que nós estamos vendo hoje, editando, ainda na transição, a PEC que estourou o teto de gastos. O resultado, rombo de 230 bilhões já no primeiro ano. Já estamos em 1 trilhão em 2024. E ele ainda diz que tem responsabilidade fiscal porque aprendeu com a mãe dele a não gastar mais do que arrecada. Pobre mãe do Lula. Além de ter um filho ladrão e mentiroso, é ainda difamada em rede nacional. A lista de mentiras é longa, mas a pior é que ele está ajudando o Rio Grande do Sul com a sua suposta responsabilidade fiscal. Não chegou 4% do prometido ao Estado e ele acabou de cortar 15 bilhões por insuficiência na arrecadação. O dinheiro que deveria vir para o Rio Grande do Sul ficou para trás. Talvez em alguma viagem com Janja para a Europa. Talvez em alguma viagem com Janja para a Europa. E falar em Janja, ela vem passando cada vergonha lá na França. Vocês acreditam que estão comparando ela até mesmo com uma cortina? É isso mesmo. Vejam. E vocês lembram do Rony Fon? Pois bem, ele fez um relato importantíssimo, lavando a alma do povo brasileiro. Ele revelou algo sobre o que está acontecendo de fato no Brasil, aonde o governo Lula só esconde, e contou uma situação complicada que ele passou e ainda detonou com o governo. Vale a pena perceber esse vídeo, ele está imperdível. O Brasil foi às ruas para protestar, que afinal ninguém aguenta mais ser lesado por um governo que faz de nós todos os dias, reféns de suas armas. Como se não bastasse tudo isso, nós somos violentados na mão dos bandidos que ameaçam a nossa paz, a nossa vida, numa invasão assustadora. E foi assim que eu me vi, indefeso, impotente, na rua e sob o poder de bandidos à mão armada. Eles que felizmente me levaram quase tudo. O carro, a aliança, o relógio, a joinha da Kika, a bolsa que ela adorava, todos os documentos, tudo, o telefone, tudo. E eu digo quase tudo, porque deixaram intactas as nossas vidas.
e também a minha inteligência, que não vai se calar tão cedo. Esses marginais fazem das cidades um caos alarmante. Eu não quero regionalizar nossa cidade, não. É no Brasil inteiro. O Brasil hoje é um país inabitável. É uma coisa perigosa e violenta à última potência. Nós vivemos numa guerra civil em que impera o tráfico e o desleixo governamental. Em que não temos direito a ter nada. Você não pode ter nada. Em outros países, você vê uma coisa bonita, uma casa bonita, um carro bonito, eu vou trabalhar para ter isso um dia. Aqui querem te tomar. Os exemplos vêm de cima, naturalmente. Né? Você não tem direito a ter nada. E fazemos das nossas casas as nossas próprias prisões. Verdade. Nós perdemos a nossa liberdade. Enquanto bandidos estão soltos nas ruas e, claro, no governo, fazendo mal a todos nós. E o pior dessa história é o seguinte, é que você que está me vendo agora, tem seus haveres confiscados todos os meses. Isso é confisco. Você paga praticamente 5 salários, 5 meses que você trabalha para um sócio que não te faz nada. Então, experimente não pagar imposto nesse país. Experimente. Você vai em cana, arrebentam a tua vida. Verdade. Mas o que você tem? Você tem educação? Você tem segurança? Você tem saúde? Não, você não tem nada. Então é confisco. Que país é esse? É terra de ninguém. E que nós vivemos como reféns. E essa saga entre Venezuela e Brasil está longe de acabar e Luiz Inácio Lula da Silva do PT ainda não se posicionou sobre seu amigo ditador Nicolás Maduro. Bom, isso a gente já sabe por quê, né? Porque o Brasil fica numa posição muito sensível. Primeiro, Lula mandou o Celso Amorim, que é o seu assessor pessoal para assuntos internacionais, à Venezuela para verificar de perto. O bom do Celso Amorim é que ele tem contato tanto com as equipes de Maduro, oficiais do governo, como com as equipes de oposição de Edmundo Gonzalez, que podem até oferecer provas e indícios do Maduro de como essa eleição foi viciada e de como a oposição não conseguiu acesso aos resultados da votação. O Brasil está isolado na América Latina, porque até os seus aliados, governos de esquerda da região, como Colômbia e Chile, não reconheceram o resultado do pleito venezuelano. Apenas reconheceram Honduras, Bolívia, Cuba e fora da América do Sul, Nicarágua e fora aqui da América do Sul, América Latina, China e Rússia. Europa, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Equador, Chile, Colômbia, apontaram graves indícios de fraude nas eleições venezuelanas. Portanto, a posição até de líder regional confiável do Brasil está em xeque neste momento, dependendo do posicionamento do governo. Este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês, até um próximo vídeo.